Em meio a toda essa crise, a Câmara aprovou ontem a criação de um novo tribunal, ou seja, mais gasto público para o judiciário, que já é super ineficiente. E vamos analisar o programa Casa Verde e Amarela e a venda de refinarias da Petrobras no Rio Grande do Norte, além de conhecer nosso líder livre Zivo Dickmann Jr., com comentários de Tiago Mitrô, Mariana Valentim e Marcos Queiroz da Rocha. Veja agora o Livre de Notícias. A Câmara dos Deputados aprovou a criação do TRF6 em Minas Gerais. Isso mesmo, em meio à maior crise econômica e social que nós enfrentamos em muitas décadas, o presidente do STJ, João Otávio de Noronha, e os deputados que apoiam essa proposta acham que é um bom momento para criar mais gasto público e com o judiciário, que já é um dos setores do Estado brasileiro com maior gasto proporcional, a maior média de gasto por servidor. Pra ter uma ideia, o Brasil gasta 1,3% do PIB com o Poder Judiciário, enquanto o Chile gasta 0,22%. A Colômbia 0,21% e a Argentina 0,13%. Ah, mano, mas você está dizendo então que a justiça brasileira tem que ter como padrão o Chile, a Colômbia e a Argentina? Bem, são países emergentes de porte de desenvolvimento econômico semelhante ao nosso, mas vamos olhar para a Alemanha então. O gasto lá é de 0,32% do PIB, menos que a metade do nosso, muito menos. E nos Estados Unidos, menos ainda, 0,14% do PIB. Ou seja, sob qualquer parâmetro, a gente gasta muito com a nossa justiça. Em vez de aprender com as melhores práticas, otimizar a rotina interna, digitalizar a operação para dar celeridade aos processos, rapidez, né? Para que os processos se concluam rápido, alguns membros da justiça preferem fazer lobby por algo que aumenta gasto. Assim, não tem teto de gasto que sobreviva, né? Muito difícil que, enfim, dinheiro não dá em árvore, né? O pessoal precisa aprender isso. Mas vamos ver o comentário do nosso associado da Bancada da Liberdade, Tiago Mitrô. Pessoal, o plenário da Câmara dos Deputados lamentavelmente aprovou nessa quarta-feira a criação de mais um Tribunal Regional Federal no Brasil. Seria o Tribunal Regional da 6ª Região, criado no meu estado, Minas Gerais, e nem por isso eu sou favorável ao projeto. A gente sabe que a justiça, infelizmente, não é célere no Brasil, ela precisa ser mais ágil para que possa, de fato, atender os interesses do cidadão brasileiro e mineiro, mas não é colocando mais água em um balde furado que a gente vai resolver esse problema. A gente precisa fazer toda uma reestruturação do sistema judiciário brasileiro, né? Tornar o sistema recursal nosso mais simples, tornar os processos digitalizados, reduzir a estrutura que não precisa, né? Cortar privilégios que existem no judiciário para que a gente possa direcionar mais recursos para atendimento ao cidadão e não ficar ampliando uma estrutura que já não funciona. Mas, infelizmente, essa tem sido a lógica do parlamento brasileiro, mesmo num período de pandemia, onde a gente enfrenta uma grave crise fiscal, a criação de mais estrutura estatal é a resposta que foi dada nesta quarta-feira a um problema de ineficiência do próprio Estado. E ainda vieram com o discurso de que a criação desse tribunal não aumenta gastos. E eu e o Partido Novo apresentamos uma emenda para que pudesse garantir que não haveria aumento de gastos. E aí, acreditem, o que aconteceu, aqueles deputados e partidos que diziam que não haveria aumento de gastos na criação do novo tribunal, rejeitaram a emenda que garantiria esse impedimento ao aumento de gastos, mostrando uma clara hipocrisia e manobra que foi feita para enganar a população, a opinião pública. Nós estamos aqui atentos, né, evidenciando esse descalabro que foi feito. Infelizmente não fomos bem-sucedidos nessa votação, mas vamos agora trabalhar no Senado para que possa rejeitar esse projeto e a gente restabeleça a racionalidade dentro da política brasileira e da justiça brasileira, resolvendo os problemas da forma certa e não com a criação de mais uma estrutura. Sem a presença de Paulo Guedes, Jair Bolsonaro anunciou nesta semana o lançamento do programa Casa Verde e Amarela. É basicamente uma nova marca do Minha Casa Minha Vida, com alguns ajustes e é apresentado como uma das bases do grande pacote de medidas de recuperação econômica prometido pelo governo, embalado com o nome de Pro Brasil. O Casa Verde e Amarela quer atingir 1,6 milhão de famílias até 2024 e é dividido em 4 eixos: o financiamento de moradias para a família de baixa renda com taxas reduzidas para Norte e Nordeste,
a regularização de moradias irregulares de famílias com renda de até R$5 mil, com foco em núcleos urbanos, a distribuição de crédito para reformas em casas de família com renda de até R$2 mil mensais e a renegociação das dívidas existentes do antigo Minha Casa Minha Vida. O Casa Verde e Amarela é mais um daqueles projetos que todo governo faz para aquecer a economia e dar uma marca social para a sua gestão. Dilma, Lula, até FHC fizeram programas desse tipo. Na verdade, vem desde o tempo da ditadura, né? Construiu as Coabs ali, o programa habitacional do tempo dos generais. Mas, além da completa ausência de Paulo Guedes nesse anúncio, outra coisa que chamou a atenção é que o governo apresentou o projeto por meio de medida provisória. O que é que isso significa? Que se o Congresso não aprovar a proposta em até 120 dias, o Casa Verde e Amarela vai ser como vários outros anúncios desse governo, né? Um PowerPoint com o uso do tempo e do dinheiro público, mas não vai se concretizar como política pública. Vamos ver como é que vai ser o envolvimento concreto de Bolsonaro pela aprovação desse projeto no Congresso, porque se ele repetir o padrão que teve na MP do saneamento, a gente já sabe, vai caducar. Mas esse tem mais apelo eleitoral, então vamos ver como vai ser. Mas agora a gente tem uma análise da nossa conselheira fiscal, arquiteta e urbanista, Mariana Valentim. Dando uma lida na MP, a gente pode chegar à seguinte conclusão. Tem um aspecto positivo, que além do financiamento de casas novas, abre espaço para a regularização fundiária e a reforma de imóveis. No aspecto negativo, 2 pontos que eu queria destacar. O primeiro é que na faixa de renda entre 3 a 7 mil reais, as taxas de juros cobradas pelo governo são maiores que na iniciativa privada. Então não faz muito sentido o programa para essa faixa. E na segunda questão, ele cobra uma taxa diferenciada para o norte e nordeste do restante do país. Ora, se o critério é renda, não faz sentido em ter discriminação porque o imóvel está no nordeste, está no sul ou então no Planalto Central. Então a gente leva a crer que existe um viés político interferindo nesse programa, que pode ser que o governo esteja interessado em ganhar votos nessas regiões. A Petrobras anunciou a venda de suas operações no Rio Grande do Norte. A medida faz parte do programa de desinvestimento da estatal e atinge operações de produção, refino e distribuição de diesel, gasolina e querosene de aviação. A venda foi autorizada pelo TCU e não tem que passar pelo Congresso, basta que o governo garanta concorrência durante a licitação. Quem comenta o impacto dessas medidas é o nosso associado Marcos Queiroz da Rocha, que é engenheiro de petróleo. A Petrobras decidiu colocar à venda todos os campos que operam no estado do Rio Grande do Norte. A venda ainda não ocorreu, né? Porém é provável que ocorra aí nos próximos meses e a Petrobras encerre suas operações no estado, né? A esquerda critica a decisão, afirma que é um desmonte, né? Que é a entrega do patrimônio público, que é a destruição de empregos, e não é bem assim, né? Na minha avaliação, a Petrobras tomou uma decisão acertada e vou explicar o porquê. Primeiro, a Petrobras é uma empresa bastante endividada, né? Em função de várias decisões que tomou no passado, né? Muitas das quais até viraram matéria, página policial, né? Sobretudo na Operação Lava Jato. Em função disso, ela precisa rentabilizar seu capital, né? R$1 que a empresa hoje investe no pré-sal traz muito mais retorno do que R$1 que ela investe no estado do Rio Grande do Norte. Então, para ela tem capital escasso. Para ela, vale a pena muito mais investir seu capital escasso no pré-sal do que no Rio Grande do Norte. E, portanto, se desfazer desse ativo. Para ela não faz sentido. Então, vale lembrar que esse movimento é apenas a continuação de um movimento de desinvestimento que já vinha ocorrendo desde 2015, né, na gestão de Aldemir Bendini. Então, não tem novidade aí, é apenas a continuação dele. Nunca é demais lembrar que gerar valor para o acionista, no caso da Petrobras, é gerar valor para o povo brasileiro, uma vez que o Brasil é detentor de mais de 50% das ações da Petrobras. Então, o lucro da Petrobras é lucro nosso, o prejuízo da Petrobras também é prejuízo nosso. Também vale lembrar que utilizar uma empresa pública para fazer atividades que para ela não faz sentido empresarialmente, destrói valor para o país, porque reduz a produtividade do país, né? Esse capital poderia estar sendo investido em outro lugar que traz maior retorno, né? E abrir espaço para que o setor privado possa operar no setor de óleo e gás no estado do Rio Grande do Norte, onde esses ativos façam sentido dentro dos seus portfólios, o que hoje não é mais o caso da Petrobras. E agora vamos para Blumenau, em Santa Catarina, conhecer o novo líder livre Zivo Dickmann Jr. Sou formado em gestão pública e uma das minhas principais bandeiras é que nós temos que voltar a acreditar na palavra das pessoas. A pessoa que quer empreender hoje no Brasil, os órgãos públicos, o Estado já duvida da pessoa antes de que ela comece de fato a tirar a ideia do papel. E essa é uma das principais bandeiras que nós temos, a desburocratização.
Esse foi o Livro de Notícia de hoje. Não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações. Como você sabe, de segunda a sexta a gente traz sempre os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. E semana que vem tem novidade, não perca. Amanhã a gente te conta o que é. Obrigado e até a próxima.